lá em Jeremias 17, 7 e 8, que diz assim: Bendita a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ela será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o Senhor fez e tem feito na minha vida profissional. Eu e minha família viemos para Brasília em 99. A gente veio para trabalhar numa empresa da minha tia. Era um comércio, né? E eu tinha 15 anos e eu trabalhava como balconista e caixa, numa loja de frios. Trabalhava minha mãe, meu pai, minha irmã. Mas eu tinha muito o desejo de estudar. Inclusive, antes da gente vir para cá, a gente morou no interior de Goiás. E eu ficava muito angustiada lá e eu chorava. Criança, né? Já era adolescente. E falava, Senhor, como que vai ser? Nem tem faculdade aqui, eu preciso estudar. Minha mãe incutiu muito isso na nossa cabeça, né? E eu tinha o sonho de fazer faculdade. E no segundo grau, foi quando eu me converti. E eu vivi ali o primeiro amor, né? Foi muitas experiências maravilhosas com o Senhor. E teve uma noite que eu sonhei, e no sonho eu era psicóloga. E eu acordei de madrugada com uma sensação muito boa, com muita satisfação. E uns dias depois, eu lembro que eu ajoelhei, assim, aos pés da minha cama. E eu lembro que eu fiz uma oração muito rápida, de olhos abertos, inclusive. Estou contando os detalhes para a gente entender que as coisas do Senhor, elas são muito simples, né? E ali eu disse, Senhor, eu quero ser psicóloga e teóloga. E eu tinha no coração que eu falava, Senhor, eu quero conhecer muito sobre o ser humano, porque eu tenho o desejo de levar pessoas a Ti. E quero conhecer muito sobre a Tua palavra, porque eu tenho o sonho de ser ministra da palavra de Deus. E o Senhor abriu as portas, mesmo contra as circunstâncias, totalmente, né? E eu comecei o curso de psicologia, estudei com muita dificuldade financeira, né, que a minha família passava. E para a honra e glória do Senhor, eu entrei na faculdade em 2003, me formei em 2008. E ali eu fiquei um tempo desempregada, e eu tinha o sonho também, muitos sonhos. Inclusive, quando o Bruno conheceu o meu pastor falou, ó, Janaína é muito sonhadora, ela vai te dar muito trabalho. E eu tinha o sonho de ser servidora pública. E eu estava desempregada. Falei, bom, eu vou estudar, correr atrás do meu sonho, né? E assim, muito jovem, né? Jovem vive muito intensamente as coisas, né? Muita ansiedade, muitos anseios. E comecei a estudar e até conseguir um emprego, porque eu precisava trabalhar. E aí eu fiz um concurso, na verdade fiz uns 3 concursos naquela época. E daí eu consegui um emprego. Eu me formei tipo em agosto, né, colegial. Aí em janeiro ia ter um concurso da Secretaria de Saúde. Em janeiro de 2009. E eu comecei a estudar para esse concurso, fiz a prova e passei, mas a minha colocação não era tão boa, então eu não tinha muito a perspectiva de ser nomeada. E fui trabalhar. Trabalhei numa ONG, não gostava, mas cresci muito, né, profissionalmente, espiritualmente. E depois eu fui trabalhar na área clínica, prestei serviço numa clínica de psicologia, trabalhei lá por cerca de 4 anos. E aprendi muito, ganhava pouquíssimo, mas sempre batalhando pelo meu sonho. Continuava estudando para concurso. E aconteceu que em 2012, foi em janeiro de 2012, eu consegui abrir a minha própria clínica. E saí daquela clínica, fui trabalhar para mim mesma. Quando foi tanta bênção, irmãos, em 2013 isso, que eu abri minha clínica
E eu já conhecia o Bruno, a gente noivou. E aí eu tive um sonho uma noite. E foi um sonho muito maravilhoso, porque eu falava, Senhor, eu vou ser nomeada ou não? Porque o concurso estava para vencer, né? E eu estava muito próxima, assim, de ser chamada. Senhor, eu não quero que o Senhor... a rebelde, né? Mas eu converso muito com o Senhor assim. Às vezes eu já falo pedindo perdão. Jesus, me perdoa. Senhor, eu não quero que o Senhor use profeta mais para falar comigo. Porque sempre Deus usava pessoas para falar, né? Que via meu nome no diário oficial. Eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo, Senhor. Tenha misericórdia. Aí, eu tive um sonho. Na semana que o concurso ia vencer. Eu sonhei que eu chegava tipo numa autoridade, eu chegava tipo numa praça, e vinha como se fosse um homem. E aí ele falava, você quer falar com quem? Eu falava, eu quero falar com a autoridade. E aí aquela pessoa falava, tá aqui a autoridade. E me mostrava um outro homem. E aí ele perguntava, o que você quer? Eu falava, eu quero saber se eu vou ser nomeada no concurso. Aí parecia um anjo, né? Me mostrava tipo um muro, é como se tivesse pichado no muro. Janaína, Bahia. Aí eu, glória a Deus, aleluia. Aí, acordei cedinho, fui para a clínica, atendi o dia todo, nem olhei diário oficial. Aí, na ida para casa, eu passei na casa do Bruno, contei o sonho para ele, falei, vamos olhar no diário oficial? Aí a gente abriu o diário oficial e o meu nome estava lá. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãs, e eu sou tão feliz com o trabalho que eu realizo, tão realizada. Sabe quando você sabe que Deus te colocou no lugar que é para você estar naquele momento? E eu passei, né, provações no meu trabalho. Eu sou da SES desde 2013. E para nomear as 40 horas foi muito difícil, foi muita batalha, foi muita experiência com Deus também. Porque Deus nos prova, nos dá experiência e nos abençoa, né? E eu fui, em 2020, em plena pandemia, eu consegui a ampliação da minha carga horária, consegui um cargo de chefia, numa medicina de trabalho de um hospital. E Deus me capacitando, sabe, irmãos? Então, assim, é só para lembrar que Deus é Deus de coisas grandes, que é difícil a gente esperar. Eu sei, eu tenho sido provada em outras áreas, em outras situações. Mas eu olho para trás e penso e vejo o quanto eu era uma pessoa rebelde espiritualmente e hoje eu estava aqui com meu filho no braço, né? A gente viveu a experiência que Deus, ele trouxe o João de volta à vida. O João teve uma parada de 2 minutos, né? E já naquela experiência ali no hospital, eu já estava muito mais madura espiritualmente, que eu consegui ali, enquanto meu filho estava sendo entubado, eu fui para o banheiro. E eu tenho em mente que eu precisava falar isso para a igreja. E a minha avó me ensinou que a gente, quando precisa muito que Deus haja em um propósito, em uma situação, a gente bota a boca no pó. E eu botei papel toalha ali no chão daquela UTI, do banheiro daquela UTI. E eu me humilhei na presença de Deus. E eu clamei ao Senhor pela vida do meu filho. E o Senhor trouxe ele de volta. E ali eu consegui dizer, Senhor, faça a tua vontade. Se for possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade. Então, assim, na nossa caminhada, claro que tem a questão financeira, que é muito importante, que para minha família é muito importante, mas muito mais do que isso são as transformações que Deus vem fazendo na gente, espiritualmente falando, né? Então é isso, eu só queria trazer esperança para o coração de quem está esperando em Deus, de quem está estudando para concurso, de quem está esperando na vida sentimental, de quem está esperando algo impossível, porque o Deus que a gente serve é Deus do impossível. Agradeço pela oportunidade.